Boa noite, gente. Novamente estou aqui para falar de cinema para vocês. E hoje eu vou falar sobre cinema e sexo, ou melhor dizendo, muita putaria. Ou mais precisamente sobre os primórdios do cinema e até os dias de hoje. E como isso? Bom, isso aqui representa a minha proposta. Cinema explícito. Um livro escrito e ilustrado daí com inúmeras fotos por Rodrigo Geraci. Rodrigo Geraci foi o que ministrou o último curso do qual eu participei do Cine 1 aqui em Porto Alegre, no Cine Capitólio, e que realmente ele simplesmente caiu de cabeça nessa pesquisa sobre o cinema explícito, assim, o cinema de sexo explícito ou cinema pornográfico. Na realidade, o cinema assim explícito ou pornográfico, ele na verdade existe desde os primórdios do cinema. Logo depois que o cinema foi criado, começaram a existir muitos assim filmes clandestinos que mostrava assim pessoas assim transando ou fazendo das maiores diabruras. É claro que na época o sexo explícito visto daí numa tela era assim uma coisa proibida, a pessoa era presa e no fim esses filmes eram assim exibidos assim em lugares em que as pessoas pagavam para que os homens assim e fossem assistir. E, é claro, pessoas assim ricas, assim que faziam seus filmes caseiros e exibiam até mesmo para os amigos. O cinema explícito ele só foi assim começou a ser exibido ao grande público, mais assim através dos undergrounds, assim em sessões assim após a meia-noite, a partir do início dos anos 60 nos Estados Unidos, e posteriormente, assim por volta perto do final dos anos 60, ele começou a se ser liberado, não começou a ser não ser crime mais. E no início dos anos 70 surgiu Garganta Profunda, que colocou história no cinema explícito. E o resto todo mundo sabe que é história. Depois disso surgiu inúmeros outros clássicos como Emanuele, Calígula e recentemente, é claro, o genial Azul é a Cor Mais Quente, que está entre meus filmes favoritos do cinema recente. Esse livro do Rodrigo Geraci, além de ele falar sobre os primórdios assim do cinema explícito no cinema e nos dias de hoje, possui assim inúmeros textos assim muito preciosos, incluindo um que eu separei para ler para vocês, que são palavras do cineasta Michael Haneke, que até recentemente também eu tive um curso sobre ele no Cinema Capitólio, criado pelo Cine 1. Esse textinho aqui, com as palavras dele, assim, sintetiza o que é esse livro. Gostaria de ser reconhecido por ter feito em A Professora e o Piano uma obscenidade, mas não um filme pornográfico. Na minha definição, qualquer coisa que possa ser denominada obscena se afasta da norma burguesa. Estar preocupado com a sexualidade, a violência ou outro tema tabu é algo que rompe com norma e por isso é obsceno. Na medida que a verdade é sempre obscena, espero que todos os meus filmes tenham pelo menos um elemento de obscenidade. Em contrapartida, a pornografia é o oposto, na medida que torna obsceno uma mercadoria, fazendo disso um consumo incomum, que é o verdadeiro escândalo do pornô frente aos tradicionais modelos instituídos socialmente. Não é aspecto sexual, mas sim um aspecto comercial, de pornografia, que a torna repulsiva. Acho que qualquer prática artística contemporânea é pornográfica, se tenta fazer um curativo na ferida. Se procura camuflar nossa fissura social, psicológica. A pornografia, para mim, não é tão diferente dos filmes de guerra ou da propaganda que fizeram elementos viscerais, horrorosos, ou transgressivos da vida do consumo. A propaganda é muito mais pornográfica que um vídeo com duas pessoas transando. Ou seja, esse textinho, com as palavras do cineasta Michael Haneke, como eu disse anteriormente, sintetizam muito bem o que é esse livro. E na verdade assim, né? O sexo explícito, assim, nos cinemas, principalmente dos filmes assim importantes, assim que surgiram ao longo da sua história, eles podem ser servidos assim tanto como um ataque contra assim político, ou assim uma crítica. Ele não é uma coisa gratuita, mas assim ela faz parte da história como um todo. Assim como filmes como o Anticristo,
como Ninfomaníaca, filmes do diretor Lars von Trier, que não tem nada ali de gratuito. O sexo ali está ali porque tem muito a dizer. E esse livro do cinema explícito é algo muito raro de se ver no mercado editorial do Brasil. Porque se você vai pesquisar, quase não tem sobre a história do cinema explícito. E, portanto, Rodrigo Geraci caiu assim de cabeça, fazendo uma análise, assim, vasculhando, pesquisando do princípio ao fim, e juntou tudo nesse livro que merece ser lido e relido para aqueles que se interessam não somente pelo cinema, mas pelo assunto do cinema com muito sexo. E é isso que o livro traz. Portanto, eu recomendo, vá à livraria mais próxima, compre assim, porque vale muito a pena. Então é isso, gente. Para aqueles daí assim que estavam com saudade de mim, falando de cinema, tá aí uma guinada. Eu espero que vocês daí apreciem os próximos vídeos que eu irei postar muito em breve. Até mais e boas sessões de cinema para todo mundo. Tchau, tchau.